Olá, minha gente. Continuando nossas aulas de programação, vamos entrar em algoritmos de programação. O planejamento da nossa aula consistirá basicamente em lógica de programação. Na verdade, construção da lógica. Em todas as aulas nós vamos fazer o roteiro, a estrutura lógica de um projeto. Documentação, que é o diagrama de blocos, é a construção do diagrama de blocos com a sua correspondente simbologia. E a codificação propriamente dita, nós vamos construir usando o CodeBlocks em linguagem C, em linguagem C++, aí nós vamos partir para algumas implementações já para o Arduino e depois o Java usando provavelmente o Eclipse. Bons estudos! Bom, no que consiste lógica de programação? Lógica de programação consiste basicamente na construção encadeada do pensamento. Então, quando nós temos um problema a resolver, nós construímos uma receita, uma rotina a ser executada. 3 elementos são fundamentais para que a gente consiga construir, a partir da lógica de programação, uma solução computacional. Primeiro, compreender qual é o meio em que aquela solução está inserida. Então, se eu vou desenvolver um aplicativo para celular, vou desenvolver um software para uma determinada empresa, se eu vou desenvolver um controlador para um determinado dispositivo eletromecânico. Esses são chamados de meios. A lógica proposicional é a origem de todas as soluções. O que é a lógica proposicional? São argumentos, afirmações que organizados de forma a atender alguma necessidade. Seja transmitir uma informação, seja realizar um conjunto de passos na realização de uma tarefa. Exemplo. Vamos supor uma sequência elementar, simples. A sequência de troca de uma lâmpada, que nós fazemos de forma automática. Como é que se daria essa sequência? Primeiro, verificaríamos de fato o funcionamento dessa lâmpada, se ela está queimada ou não, através do próprio interruptor. Segundo, identificado isso, nós, então, seguraríamos a lâmpada queimada e rosquearíamos esta lâmpada de forma a retirar ela do soquete. Depois disso, retiraríamos esta lâmpada queimada, colocaríamos uma segunda lâmpada boa, nova, no soquete. Novamente faríamos o movimento de rosquear em sentido contrário. E, por último, faríamos uma verificação se o funcionamento está de acordo. Reparem, fizemos um conjunto de passos. Então, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo passo. Na ausência de qualquer um desses passos, pode ser que o sistema não funcione, o processo não funcione. Então, vamos supor, por exemplo, que eu coloco a lâmpada no soquete, mas não rosqueio, não vai funcionar. Ou se eu seguro a lâmpada, mas não rosqueio na retirada, não vai funcionar. Ah, sim, mas professor, e essa questão de verificar funcionamento? No início e fim, você verificou se ela estava queimada de fato e no final, se a lâmpada nova, o seu correspondente funcionamento. Pois é. Para a percepção de uma construção qualquer, a checagem anterior e posterior é fundamental, toda e qualquer. Na documentação, nós utilizamos o diagrama de blocos. Convencionalmente, nós vamos construindo o diagrama de blocos usando símbolos. Esses símbolos de padrão internacional permitem que qualquer pessoa, qualquer desenvolvedor, qualquer pessoa que pegue o seu
projeto consiga compreendê-lo, independentemente do vocabulário que você está utilizando. Isto é fundamental para um projeto profissional, por exemplo. Não pode existir sem isso que é chamado de documentação. Os símbolos. Todo e qualquer programa inicia e termina com o símbolo de terminação. Depois, os processos. Quando eu tenho uma execução a fazer, um processo a fazer, um cálculo a fazer, eu utilizo o retângulo como o símbolo de que naquele ponto do programa está sendo realizada esta tarefa. Depois, os pontos de decisão. Então, eu tenho uma seleção a realizar, eu tenho uma estrutura de repetição em que eu pergunto se aquilo deve ser realizado ou enquanto aquilo deve ser realizado. Estas são decisões. Então, nós usamos o losango como símbolo para a decisão. A entrada de teclado. Temos vários tipos de entrada, mas nós, no nosso curso, vamos usar só, pelo menos por enquanto, né? Acho que ao longo do curso, quando entrarmos em Java, nós teremos também bancos de dados. Mas, por enquanto, nós vamos fazer a leitura apenas de dados inseridos via teclado. Depois, a saída em vídeo. Então, eu vou publicar alguma coisa para o usuário visualizar. Lembrando que nós temos que enxergar as interfaces como interfaces de entrada e saída. Então, teclado é entrada e monitor saída. Linhas de fluxo. Fundamental e importante a gente enxergar isso daqui. Bom, um processo, seja ele qual for, tem que ser ordenado, tá? E são as linhas de fluxo que vão nos mostrar qual o caminho que deve seguir o processo. Quando, durante nossa documentação, nos primeiros exercícios, nós vamos usar muito pouco ou nem usar isto. Mas vai chegar um momento que nós teremos 1, 2, 3 páginas de documentação. Quando nós tivermos isso, nós vamos usar um conector. Tá? Esse conector permite que a gente consiga enxergar a passagem de uma página a outra. Tá? Isso nos facilita a construção, leitura e interpretação do diagrama. Dados armazenados. Olha lá, outro símbolo de leitura de dados, esse agora armazenados. Então, nós temos um conjunto de dados armazenados em um banco de dados, armazenado no computador, no dispositivo. E eu preciso ler esses dados. Então, eu utilizo o símbolo de dados armazenados. Subrotina ou funções pré-existentes. Isso daqui consiste basicamente no seguinte: eu tenho já um programa construído, instalado, tá? E eu preciso executá-lo dentro de um outro programa novo que eu estou construindo. Isso nós utilizamos muitas vezes até de forma intuitiva. Quando nós estamos usando, por exemplo, as bibliotecas de C, de C++, as diretivas, nós, na verdade, estamos olhando subrrotinas. É claro que as subrrotinas que nós vamos construir são subrrotinas não tão elaboradas quanto, por exemplo, uma biblioteca de leitura de teclado, que vai me permitir ler as teclas do teclado na escrita de alguma coisa, mas são sim, o conceito é o mesmo. Preparação para laço em bloco de repetição. Este símbolo representa para a gente aqueles blocos em que nós vamos fazer uma pergunta. Então, para uma determinada variável, quantas vezes eu pretendo repetir aquele processo? Então, eu tenho um processo que eu pretendo fazer uma caminhada. Eu vou construir um programa que irá contar passos. Nesse contar passos eu utilizo, um laço de repetição, e eu utilizo esse símbolo. Bom, vamos lá.
exemplo de um diagrama de blocos. Um problema qualquer, calcular a média aritmética de 4 notas digitadas por usuário. Quem é esse usuário? É um professor, é um estudante, alguém que está precisando controlar uma média. Primeira coisa a realizar é a sequência lógica. É a primeira coisa. Então, lá. Todo o processo, eu preciso, lembrando, ele tem que estar encapsulado. Então, eu inicio o processo. E aí, eu tenho que lembrar uma coisa. Que tipo de estrutura é essa? Ela é interativa ou iterativa? A interativa é que se comunica com o usuário. A iterativa é aquela que realizará internamente os seus processos sem interferência do usuário. Nesse caso, a pessoa irá digitar a nota e depois precisará visualizar esta nota. Então, nós dizemos que ela é interativa. Bom, primeira coisa a fazer, inicie o processo, sempre, sem exceções. Segunda coisa a fazer, receber via teclado as notas desta pessoa. Depois nós vamos até fazer uma correção mais para um segundo momento no exercício. Porque reparem, receber em que momento, isso é importante. Depois, calcular, olha lá o processo, calcular a média dessas notas recebidas. Então, quer dizer, N1 mais N2 mais N3 mais N4, o resultado desta soma dividido por 4. Depois, quarto passo, apresentar em vídeo para o usuário. Perfeito. Quinto, finalizar o processo. Já foi executada a tarefa, encerra o programa. Olha lá, primeiro elemento, inicio o projeto. Lembrando das linhas de fluxo, elas têm que reapresentar, têm que ser colocadas indicando o caminho. Usando o símbolo de teclado, eu obtenho as notas. Depois, olha lá, o que é processo aqui? Processo é o cálculo. Então, eu tenho uma variável R, que eu chamei de resultado. Eu posso escrever resultado e posso chamar as notas de nota 1, nota 2 ou N1, N2 e assim sucessivamente. É a gosto do freguês. Continuando o fluxo, olha lá, já fiz o cálculo, apresento em vídeo para o usuário visualizar a correspondente nota e finalizo. Muito simples, muito elementar. Reparem que não é necessário que a gente coloque o nome dos símbolos, tá? Mas principalmente quando nós criamos essas variáveis, é conveniente criar uma legenda. Por quê? Porque lembrando que não se trabalha em projeto sozinho, então R pode ser muita coisa. No meu caso, eu estou pensando em resultado, mas poderia ser alguma outra coisa, o conjunto dos números reais. E aí, isso por ser uma única letra, uma interpretação, pode gerar dúvidas. Em um projeto não pode haver dúvidas. Bom, exercício. Escreva a sequência lógica e elabore o diagrama de blocos para um diagrama de computador que leia 2 valores numéricos reais desconhecidos. Em seguida, o programa deve efetuar a soma entre os 2 valores e, caso o resultado seja maior que 10, apresente-o em vídeo. Joia! O que eu quero? O que se espera desse exercício? Não é fazer o programa ainda. É escrever o passo a passo. Passo 1, 2, 3, 4. O que eu irei realizar? E qual o desafio disso daqui? Pegar aqueles símbolos que nós vimos, que eu vou discuti-los em detalhe na próxima aula, e tentar construir uma sequência usando eles. Então vamos voltar lá. Olha lá, no primeiro slide
dos símbolos, eu tenho o ponto de decisão. Então, naquele momento em que eu vou realizar a pergunta, se ele é maior ou não que 10, eu vou utilizar o trapézio. E aí, no trapézio, no momento em que eu inserir no meu pensamento, eu vou perguntar: o valor é maior que 10? Se sim, aí eu vou para um processo. Apresento em vídeo. Apresento em vídeo o resultado. Se não, eu finalizo. Bom, esse exercício eu vou disponibilizar também a resolução comentada passo a passo para a próxima aula, para que a gente dê continuidade. O principal neste nosso problema, nesse primeiro problema que nós estamos vendo, é construir a sequência. Como que você pensaria o passo a passo dele? Beleza? Joia, continuamos na próxima aula, tá bom? Olá, a resolução eu vou disponibilizar na minha página, então basta acessar esta página, tem a resolução. Na próxima videoaula também vou disponibilizar a resolução e a partir daí nós damos continuidade aos nossos estudos. Nós vamos também, já está disponível no YouTube, está disponibilizado no YouTube, o passo a passo para a instalação do CodeBlocks. A partir daquela IDE, nós vamos utilizá-la para a construção dos programas. Eu pretendo, pelo menos a partir da próxima aula, ou no máximo dentro de 2 aulas, nós já começarmos a construir os programas, porque é fundamental ir desenvolvendo a expertise em lógica, em documentação, em concomitância com a programação também, tá? Bons estudos para vocês. Muito obrigado.